Provavelmente você já deve ter tido problema com matemática alguma vez na vida. Ou pelo menos você conhece alguém que tem ou já teve problemas com matemática. Você já parou para pensar o que te impede de entender matemática assim, de uma maneira mais clara, de uma maneira melhor? E se sua dificuldade for um transtorno? Eu não posso te diagnosticar, mas eu posso tentar te orientar a você fazer alguns testes. Em busca da resposta, eu acessei diversos artigos na internet. Em um artigo eu achei uma citação muito boa. A história dos números tem alguns milhares de anos. É impossível saber exatamente como tudo começou, mas uma coisa é certa: os homens não inventaram primeiro os números para depois aprender a contar. Pelo contrário, os números foram se formando lentamente pela prática diária das contagens. Da onde surgiu o termo contar? Surgiu de uma necessidade dos Homo sapiens, a nossa espécie, só que bem lá no passado. Eu não vou saber exatamente qual, porque a história ainda não descobriu isso. Mas, com um pouco de pesquisa que a gente conseguiu encontrar sobre o início da matemática, o início do número, foram encontrados alguns riscos e coisas assim. E é nesses riscos que eu queria parar para conversar com vocês. Em mais ou menos 4000 a.C., os sumérios, eles evoluíram esses riscos. Em vez de ser um monte de risco, seja lá em um osso, em uma pedra, eles desenvolveram cones de argila. Talvez agora não faça muito sentido, mas era algo físico. Então, sabe aquela historinha de eu tenho 4 maçãs e eu como uma maçã, quantas maçãs vão sobrar? É baseado nisso. Por quê? Porque era físico, tava na mão. Era mais nítido de você enxergar o que estava acontecendo, já que a matemática estava dando os seus primeiros avanços, seus primeiros passos. Então, os sumérios desenvolveram o quê? Depois de um tempo, eles viram que a argila, ela foi uma boa ideia, mas essa ideia não durou muito. Em vez de a gente ter os cones de argila físicos, vamos fazer o quê? Vamos desenhar os cones em uma tauba de argila. Com o tempo foram ganhando vários novos símbolos, vários formatos, tanto que hoje em dia a gente não conta cones, né? Não desenha cones para fazer a conta. Uma coisa muito importante de ressaltar é que os sumérios acabaram criando a primeira padronização de medida. Essa padronização foi muito importante, acabou ajudando no desenvolvimento. E essa padronização era muito simples, era do ombro até a palma da mão, mais um palmo. E assim, com o passar dos anos, a matemática foi evoluindo. E um pouquinho mais pra frente, a gente chega na Grécia. No século mais ou menos 6 a.C., na Grécia, naquela época, naquele tempo, tinha muita desigualdade social. E acabava que tinha famílias de elite. E as famílias de elite, naturalmente, os filhos não precisavam trabalhar o dia inteiro. Ou seja, essas pessoas que não trabalhavam, caçavam o que fazer. E encontraram o questionamento como um a fazer. E com o tempo, eles começaram a questionar as coisas. Começaram a entender ou querer saber por quê. E aí que a matemática se disparou. E aí que eu queria chegar. Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente refuta, a gente evita, a gente faz de tudo para não encontrar com aquela coisa. E com a matemática não é diferente. E há várias pessoas que consistem em afirmar que a matemática não passa de uma matéria. Só serve para acumular e para preenchimento de formulário escolar. O que leva alguém a pensar isso? Diversos pesquisadores de diversas fontes que eu li dizem que as pessoas acabam desenvolvendo esse pensamento quando algo ruim acontece. Quando um trauma acontece. E aí que eu queria chegar. O trauma. O trauma é o principal bloqueio que impede as pessoas de fazerem aquilo que elas têm medo. Quem nunca aí teve uma professora ou um professor que era muito rígido, ou até mesmo grosseiro, ou então aquele medo de não saber o exercício e o professor te chamar para ir pro maldito quadro e você ter que errar a conta na frente de todo mundo e, como consequência, sofrer bullying por causa disso, ou até mesmo você se sentir decepcionado consigo mesmo. Os bloqueios cognitivos que te impedem de aprender matemática estão relacionados a mais ou menos 70% das suas lembranças, porque você botou na sua cabeça que aquilo é muito difícil. Outro fator que com certeza vai te atrapalhar ou te atrapalha ou já atrapalhou é a metodologia. Quando não é um professor, pode ser a metodologia que é usada naquela escola e o professor é obrigado a seguir, ou até mesmo pode ser um professor que prefere seguir aquela metodologia. Hoje em dia, vários matemáticos e professores dizem que a matemática está sendo ensinada de forma mecânica. Lucas, como assim de forma mecânica? Da forma... Você já ouviu aquela historinha do macaquinho? Faça o que eu faço. Macaco imita, macaco vê, macaco faz. É basicamente... Matemática deixou de ser ensinada como uma matéria, como um jogo. Um jogo que tem regras, tem fórmulas e você tem que saber o que você faz. Os professores querem que os alunos façam o que os professores fazem, entende? E isso acaba atrapalhando o aluno, porque o aluno tem que usar a sua criatividade para poder desenvolver melhor e entender realmente como funciona aquilo. Ou seja, algumas vezes a culpa não é sua, mas sim a culpa é da metodologia. Só não bate no professor, porque ele não fez nada pra você e ele sabe ensinar daquele jeito. Então um jeito de entender tudo o que eu falei é você pensar, você já aprendeu inglês na vida? Espanhol?
russo, qualquer outra língua, ou até mesmo português, quando você estava lá no primeiro aninho e você teve que aprender o A, B, C, D e assim vai. Então, com a matemática não é diferente. A matemática é uma linguagem em números. Mas é uma língua. Toda língua precisa de início. É igual uma casa de cartas. Se você não começar por baixo, não tem como subir para cima. Pesquisas apontam pessoas do ensino médio, ensino fundamental, mas uma grande minoria não sabe fazer conta de divisão, não sabe fazer o básico, as contas básicas e acaba querendo avançar, acaba querendo aprender coisa que não tem como aprender. Porque você não aprendeu o abecedário e você não vai saber ler, você não vai saber escrever. Se você acha que você tem problema com conta básica, obviamente tem solução e você vai ter que dedicar um tempo para poder entender, né? Para recapitular as ideias, e acredito que depois que você aprende isso, você consegue entender o sentido da matemática. Então, um dos problemas base. 92% das pessoas que têm problema com matemática têm problemas com a base da matemática, pé da matemática, a raiz. Agora eu vou pedir para que você faça o seguinte teste. Eu vou pedir para que você some 7 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. O resultado é 17. Mas o que eu quero saber é, você teve dificuldade de fazer essa conta? Você achou que houve a necessidade de você usar os dedos para fazer essa conta? Sei lá, se você está no ensino fundamental, no ensino médio, você precisou das suas mãos, dos seus dedos para poder fazer a conta e no seu tempo ainda, de uma maneira um pouco mais devagar que assim seus amigos fazem, algo que seja uma diferença notável. Se sim, talvez você tenha descalculia. Descalculia é uma má formação neurológica. Pesquisas indicam que pode ser na formação do feto, no útero da mãe, ou até mesmo depois que a criança nasce, nos primeiros dias de vida. E por muitas vezes as pessoas acabam não identificando o problema. O diagnóstico, na maioria das vezes, é dado quando a pessoa é criança. Só que acontece de às vezes passar e o pai não vê, a mãe não vê, e aí a criança acaba passando de série, conseguindo passar ralando muito, mas com sérias dificuldades em matemática e não conseguiram lembrar das fórmulas, dos números, e assim vai. Para uma pessoa com descalculia conseguir entender matemática, é necessário adaptações que sejam atendentes ao tempo dela, já que ela tem sérias dificuldades em entender números, operações. Uma pesquisa realizada em 2018 prova que de 3 a 6% da população mundial tem descalculia e não sabe. E como eu disse, na maioria das vezes é diagnosticado quando criança. Porém, algumas vezes pode passar e os pais não perceberem. E a criança ou adolescente começa a apresentar muitos problemas com matemática. Mas não acha que talvez você tenha isso. Talvez você só esteja com problema na base. Mas caso persistir, recomendo que você procure um profissional da área. Esse problema não é muito conhecido. A descalculia é algo pouco estudado ainda, mas eu digo que se você tiver o problema, existem adaptações de terapias que vão te ajudar a você desenvolver o seu meio matemático. Meu nome é Lucas e até o próximo vídeo.